Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos assistindo, nos ouvindo e onde quer que você esteja. Este é o Seed Podcast. Estamos aqui hoje com aquele que é amigo da família, pastor há muitos anos na América e particularmente o meu padrinho de casamento, pastor Tennyson Salles. O pastor está conosco. Também aqui nessa noite nós temos o João. Fala, galera. Para de marra, João. Fala boa noite pro pessoal. Boa noite, galera. Uma honra estar aqui pela primeira vez com pastores. Aquele tipo de mesa que você só ouve para aprender. Ele acha que só ouve. Também com aquela que é lindíssima, ilustríssima, maravilhosa, digníssima, também conhecida como minha esposa, Rebeca Tenório. Olá, galera. Tudo bom? Boa tarde. Estou aqui pela primeira vez, bem nervosa, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. E pastor Tennyson, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, galera. É um prazer poder estar com vocês e poder compartilhar nesse momento tão importante. Graças a Deus, o senhor está aqui conosco. E pastor Tennyson, a gente sempre começa pelo começo, né? Não tem... Como era o pequeno Tennyson nas ruas de Valadares, Minas Gerais? Uau, bem complicado. Bem difícil. É bem difícil para algumas pessoas me verem hoje como um pastor. Eu já tive em lugares que pessoas foram pastor. Acho que elas pensavam tudo de menos pastor, né? Aquela criança bem bagunceira, levada, bem entregue para a vida, né? Diante de vários conflitos, né? Familiares e tudo. E não havia muita perspectiva de uma manhã. Mas aí tudo mudou. Já que o senhor falou nessa questão de ter transformado, como foi o encontro com Jesus? Como é que foi que o senhor teve esse encontro? Porque a gente sabe, muitas vezes nós crescemos num lar cristão, mas como dizem, Jesus não tem neto, né? Deus não tem neto, Deus tem filhos. E como foi que o senhor teve esse encontro real com Jesus? Como isso aconteceu? Eu creio que o meu encontro com Jesus foi quando eu estava vindo para cá, para os Estados Unidos, quase 28 anos, 29 anos atrás, e eu fui assaltado no Rio. E a partir do momento que eles colocaram a arma na minha cabeça e me levaram para uma determinada comunidade, eu me deparei com algumas realidades que eu não tinha parado para pensar. E por mais que eu tinha nascido num lar cristão, eu ainda não tinha tido esse encontro pessoal, essa rendição de entender que realmente eu não era nada, que eu dependia da graça de Deus. Você sempre fica naquela ilusão. Eu não sou tão perdido assim, eu não sou tão ruim assim. Isso é para outros, né? Então, quando eu vi uma arma na minha cabeça e a morte bem perto, eu caí em si e comecei a entender que eu precisava de Deus. Eu não podia mais continuar da forma que eu estava. Não era nem só questão do perigo de morrer, porque não era questão disso. O perigo de ver a inutilidade, a incapacidade da vida. Uau! O senhor acha que pelo fato de estar num momento no qual a vida estava realmente por um fio, ele trouxe uma reflexão, só teve uma reflexão ali naquele momento? A reflexão da impotência humana. Sim. Nós nos iludimos muito, nós achamos que somos muito bons. Nós achamos que somos muito capazes e nós não usufruímos da beleza da graça, porque a graça é a manifestação de um poder que somente é usufruído para aqueles que entendem que não são nada, que não tem nada e não pode nada. Então nós não usufruímos da plenitude da graça, da nossa potência, capacidade, né? Porque a graça é um favor para quem não merece, e eu acho que eu sou muito bom, então isso é para outro, não é para mim. E de repente você se encontra num ambiente
onde tudo muda, tá tudo planejado, você pegar um voo para vir para os Estados Unidos, de repente você saindo de um hotel, alguém coloca uma arma em você e anuncia um assalto. E uma viagem, uma mala, um sonho tudo preparado, vira de cabeça para baixo. Você vai deparar em cima de um morro, numa comunidade, no Rio, alguém com a arma em você e a sua vida ali. E quem é que você tem para se render? A primeira coisa que vem é Deus. Por isso é fantástico. Não importa como as pessoas estão na igreja, o importante é a semente ser jogada. Porque há sementes que vão germinar na hora da pressão. Então chega o momento da pressão ali que ela vai produzir frutos, a força. E foi assim no alto do morro, vendo pessoas vendendo droga, bandidos passando e o pessoal gritando, você vai morrer. Que eu entendi. As pessoas na rua assim gritando, Sim, vai morrer. Você vai morrer, você está aqui sozinho dentro de um barraco, vendo as pessoas vindo comprar droga e sair. E eu dizer para eles, tenha misericórdia de mim, não me mata não, me dá uma chance de viver. Uhum. Aí a coisa foi tão fantástica que até os bandidos me deram dinheiro para mim, além de roubar os dólares que eu tinha, eles tiveram que me dar dinheiro real para mim sair do Rio e voltar para Minas. E, pastor, o senhor já conhecia Jesus? Sim, nasci num lar cristão. Minha mãe me ensinou desde pequeno o caminho do Senhor, estudado. Nessa época eu já tinha feito meu seminário básico em teologia. Uau. Eu era anos tocando na igreja, de louvor, tocando em orquestra. Mas isso não tem nada a ver com a nível do seu relacionamento com Deus. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa que aconteceu com Samuel. Morar na igreja não quer dizer que você conhece a voz do dono da igreja. Uau. Então, enquanto você depender da muleta chamada Eli, de um pai ou de uma mãe, você muitas vezes não vai ter interesse de ouvir o dono da igreja falar, a voz do Deus, dono da casa. Então, nós estamos vivendo hoje essa geração que muitas vezes nós estamos na igreja e não conhece a voz de Deus. Yeah. Né? Então, eu fui ver realmente o que Deus, a manifestação dessa graça, desse livramento, foi quando eu clamei por ele. Né? Eu falei, Senhor, olha, se o Senhor ainda tem um projeto comigo, o Senhor vai me tirar aqui dessa, porque eu estou na morte, eu vou morrer. Que nem polícia vem para saber, ninguém vai saber onde que eu for ser enterrado. E o senhor não era da cidade também, não tinha ninguém para ligar para a polícia, para sentir a falta? Só não iria chegar no destino, ia pegar um voo mais ou menos 10h30 para Miami. Uhum. E chegar no destino. Né? O hotel, a reserva que estava tudo preparado para mim chegar lá, na América, aqui nos Estados Unidos, e não ia acontecer. Né? E o que mais me tocou, que nesta hora, nesse mesmo momento que eu estava sendo praticamente sequestrado, por causa de que eu estava com uns $3.800 na época, vindo para os Estados Unidos. Todo o dinheiro que você tinha guardado para viajar? Para viajar. Porque eu não pensava chegar aqui e correr para trabalhar, vou conhecer, vou estabelecer um projeto e tal. E a minha mãe estava orando. Aí tem uma diferença. A minha mãe estava orando. Na mesma hora, minha mãe estava tendo uma visão de Deus que ela precisava de levantar guerreiras de oração para orar por mim. E ela era... A minha mãe ficou mais de 30 anos líder do departamento de mulheres de intercessão na igreja. E ela foi clamar ao Senhor. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela só sabia que ela precisava de orar. E eu estava na mão dos bandidos. Vendo um menino de 12, 15 anos passar com um fuzil, com metralhadora, com armas. E eu tinha um peso porque a minha irmã já havia sido morta no Rio de Janeiro. Numa situação semelhante? Brigando com bandido, eles o mataram. Alguns anos atrás. Então já era algo... Então isso vinha na minha mente. Poxa, a minha irmã, uns 5 anos atrás, morreu aqui no Rio, lutando com bandido para não ser roubada. E agora eu estou na mesma situação. E eu não tinha como lutar como? Como é que você luta com mão limpas e os caras armados? Só pelo Espírito. Aí você tem que se entregar, falar, é a mesma coisa, né? As maiores orações acontecem dentro do peixe. Olha o Jonas. Tem onde você correr. Você vai dizer para ele, olha, eu sei que o senhor criou tudo, tô todo errado. Estou no caminho errado. Mas se o senhor ainda tem alguma coisa, se a tua graça, no teu propósito eterno, que não depende de mim, não precisa de mim, mas se o senhor ainda
quer contar comigo. Faz alguma coisa. E é interessante o senhor tá falando assim, porque toda a história foi acontecendo como um crente funcional, né? Quando a gente cai naquela armadilha na qual a gente limita o nosso relacionamento com Deus ao serviço. Yeah. O meu relacionamento com Deus, eu me relaciono com Deus porque não, eu toco no louvor, eu faço as coisas do diaconato, eu trabalho na mídia, e isso vai gerando esse sentimento de independência, né? O senhor falou realmente, ó, eu achava que eu me garantia, eu me resolvia, eu me bastava, e mesmo com todo esse sentimento de independência, essa imaginação de que o senhor não precisava tanto do auxílio de Deus porque o senhor era um homem bom, era uma pessoa que praticava coisas boas. O relacionamento com Deus, o encontro com Deus estava a um clamor de distância. Mesmo que fosse no desespero, mesmo que fosse em outra situação, a um clamor de distância, Deus se manifestou no momento que o senhor mais precisava. Uau, eu acho isso impressionante. Essa é a beleza da graça. Porque muitas vezes na casa do pai, o filho não conheceu o pai. O filho foi conhecer o pai no chiqueiro. Uhum. E a beleza da graça é que não depende do lugar. Depende da iluminação que você vai receber. Enquanto o outro filho estava na casa do pai e não sabia quem é o pai, o outro foi dentro do chiqueiro para descobrir, olha, poxa, eu estou aqui disputando aqui uma bolota com um porco na casa do meu pai. Os empregados não precisam disso. Poxa, o meu pai é gracioso de uma tal maneira que até quem trabalha para ele é tratado bem. Imagine eu como filho. Tanto é que eu vou fazer até um negócio com o pai, vamos fazer um divórcio. Vamos criar a primeira lei de divórcio de pai com filho. A partir de hoje, o senhor não me chama mais de filho, só me trata como empregado, porque como empregado aqui da casa, eu estou satisfeito. Eu estou em vantagem do que morar num chiqueiro. Uhum. Então Deus prepara quando nós não temos a sensibilidade, porque o nosso orgulho impede nós ouvirmos a voz de Deus. É verdade. O nosso eu impede ouvir a voz de Deus. E Deus vai criar circunstâncias. Deus vai criar um Covid, Deus vai criar um câncer, Deus vai criar uma perda, Deus vai criar uma doença, várias situações que vai nos colocar em lugares que o nosso ouvido vai se tornar sensível. Que vai acontecer o maior segredo de todo homem, e tudo isso é provocado pela graça. É o poder da graça salvadora, quando Paulo vai dizer que ele nos escolheu de antemão. Quando Paulo vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação, quando vai dizer que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, fomos eleitos nele. E por causa dessa obra eletiva, que não dependeu de nós, que não dependeu daquilo que nós vamos fazer ou que fizemos, é uma disponibilidade do coração de Deus de revelar para nós essa graça. Porque não é mérito, não é porque eu levantei a mão, não é porque eu fui na frente, ninguém foi na frente, ninguém aceitou, porque nenhum homem é capaz de possuir uma fé salvadora se não nascer em Deus. Porque toda fé nasce nele. Eu vivo a fé dele para ser salvo através dele. E diante da nossa prepotência, nós não precisamos disso. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz acontecer. E aí Deus te coloca num funil onde você começa a perceber que essa prepotência adâmica de independência, ela não nos leva para lugar nenhum. Ela só nos leva para o caos, para a derrota humana. E essa é a beleza, porque a graça só é apreciada na derrota humana. Quando o Senhor tira de nós os falsos degraus que nós criamos, os falsos altares, aí nós começamos a entender quem sou eu. Eu acho incrível que Deus permitiu pela misericórdia. Isso é misericórdia de Deus, não tem o que falar. É Deus tendo misericórdia falando, olha, porque a gente sabe muito bem como funciona a trajetória do imigrante brasileiro muitas vezes, né? Ele vem para os Estados Unidos, ele começa a trabalhar muito, ele começa a ganhar o dinheiro, e ele começa a trabalhar mais, ele começa a juntar o dinheiro, e ele começa a trabalhar mais, e isso vai gerando toda essa questão da independência, de começar a falar, não, é o fruto do meu trabalho, é a minha independência, sou eu que estou fazendo. E um momento antes do senhor entrar nesse contexto de imigrante, Deus permitiu com que o senhor tivesse uma revelação da dependência de Deus. E isso é misericórdia, não tem o que falar. Deus sendo misericordioso. Isso é simplesmente o amor.
É. O amor Uau. fruto de uma revelação, de uma manifestação graciosa. Porque quando eu cheguei aqui na América, eu recebi uma proposta. Eu tocava no grupo de louvor de uma igreja, passando a maior dificuldade. Na época, eu ganhava aí um salário, na época, era o quê? 160, 170 dólares por semana. Uau. Acho que não. Eu acho que ainda. Mas naquela época valia mais, assim, Não muito, né? Isso há 27 anos atrás não era tanta coisa na época, né? Mas era o salário que eu ganhava. E eu lembro que um dia tinha um grupo de pagode na nossa cidade, em Newark, onde eu morava, e tinha uma casa noturna onde eles se reuniam sexta, sábado e domingo para fazer um show. E quando eu vim no Brasil, eu tocava saxofone. Numa orquestra, numa banda. E os caras descobriram que eu tinha chegado e eu tocava, eu era bem dedicado. E os caras foram bater na minha porta para me convidar para me tocar. Olha, eu ganhava vamos colocar de 140 até 170, 180 dólares. Dependia da demanda de trabalho. E os caras chegou oferecendo para mim 600 dólares. Puxou. Para tocar sexta, sábado e domingo. Uau. Nós vamos te pagar para você 600 dólares para você tocar sexta, sábado e domingo. Eu falei, olha, eu tinha vindo com umas pendências, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, dá um tempo para me pensar. E quando eu parei para pensar, eu comecei a pensar o livramento que Deus tinha me dado. Como Deus tinha sido bom comigo. Trazendo a memória. Eu parei, analisar, vem cá, mas 600 dólares vai compensar a minha atitude de gratidão, porque a gratidão está ligada à profundidade da graça. A consciência que você tem do investimento que Deus te fez. Por isso, todo ingrato, ele é cego. Ele não reconhece o que Deus fez, nem o que os outros fizeram. Porque ele é cego, ele não consegue ver onde ele estava e onde ele está. Quem ele era, quem ele é. Ele não consegue analisar essa transição do que foi investido nele. E eu falei para eles, volta semana que vem. E na próxima semana, eu cheguei perto deles e falei, não vou não. Eu já havia assumido um grupo de louvor na igreja, eu era o que escrevia as músicas, as partituras, os arranjos do louvor. E não ganhava nada. Eu estava com esse dinheiro, tinha algumas dívidas que eu deixei e praticamente eu mandava o meu dinheiro quase todo para o Brasil e muitas vezes passava até necessidade de alimento. Que eu cheguei a ir até na igreja católica pegar sopa para comer. Uau. Eu entrei na fila da igreja católica em Newark e Deus me deu uma liderança que entendia que ele não podia ajudar ninguém. Quando eu procurei a liderança da igreja que eu fazia parte, ele disse, olha, se Deus está tratando com você, eu não vou pôr a mão. Beleza, pastor, eu estou passando necessidade de comida, mas eu me ajeito, não há problema. Aí eu fazia louvor na igreja no domingo e na segunda-feira de manhã eu entrava na fila da igreja católica para pegar as latas de sopa para depois de trabalhar. Uau. É aquela visão muito antiga que a pessoa tinha de que se a pessoa está doente, está enferma, está por crise, é tratamento de Deus. Mas isso tudo era para marcar a minha alma com a graça. Porque a primeira pergunta era o seguinte, se eu ganhasse 600 dólares por semana, eu não precisava pegar sopa. Eu não precisava mandar dinheiro para pagar minhas dívidas que eu deixei. Eu tinha dinheiro para viver uma vida muito boa. E existem pessoas que não podem te ajudar. E isso faz parte da graça. Se ela te ajudar, ela vai te alejar. No momento, você não vai ver dessa forma. Por que fulano me ajudou? Não te ajudou porque é o projeto da graça. É a borboleta saindo do casulo, né? That's right. É o tempo. Vai quebrar sua asa. Você não vai voar. Você tá entendendo? E na segunda-feira eu pegava a sopa da igreja católica. Depois eu ia para a construção, onde eu trabalhava. E creio que era segunda-feira ou quinta-feira, final de semana, eu culto na igreja. Aí o rapaz voltou e falou o seguinte, vamos fazer o seguinte então, já que para você tocar o saxofone, nós vamos te dar para você 800 dólares. Aumentaram a proposta. Poxa,
Pra quem tá ganhando em 200. Imaginou? Só pra tocar, ficar ali fazendo arranjo, tocar sexta, sábado, domingo e o povo dançando e você ali. E uma das primeiras demonstrações que alguém foi marcado pela graça é você aprender a dizer não. Essa é a diferença quando você vive uma falsa graça e uma verdadeira graça. A verdadeira graça, ela vai fazer você valorizar, você priorizar valores eternos. Se eu tivesse falado sim para $800, eu nunca seria quem eu sou. Não teria a vida que eu tenho, a família que eu tenho, o ministério que Deus me deu. E quando eu disse não, eu não quero. E Deus começou a abrir portas, Deus começou a me levar ao seu propósito, mas eu tive que aprender a conviver. Passa-se mais ou menos um mês, uma irmã da igreja fazendo almoço na casa dela. O Senhor disse para ela, havia domingos que eu ia para a igreja, eu dava escola, era professor da escola bíblica dominical, e o nosso culto era à noite, era 6 da tarde. Eu não tinha comida. Eu passava o dia todo na igreja sem comer. A igreja, se via um café da manhã na igreja, e aquele café, aquele pão, lembro como se fosse aquele pão, salame, queijo. Aquele ali era o meu almoço no outro dia. Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que pagar o aluguel do quarto onde eu dormia, eu tinha as despesas que eu tinha, ainda tinha que mandar dinheiro para se pagar as coisas que eu tinha deixado pendente. E aquela irmã, quando ela estava fazendo frango lá, a carne, Deus disse para ela assim, aumenta a comida. Eu vou te revelar uma pessoa na minha casa que você vai cuidar dele enquanto ele não estiver bem. Você vai levar almoço e janta para ele. A graça é fantástica. Ela tem o poder de nos compungir o coração de uma forma fantástica. E você imagina, eu era uma pessoa muito tímida, vindo de uma casa simples, mas nunca faltou pão, e de repente minha mãe ligava, perguntava como estava, eu não podia falar, porque eu entendia que existe guerras que é sua, pessoal. Tem coisas que pai e mãe não pode saber. Ninguém pode saber. Tem coisas que você entende que é o tratamento de Deus para a sua vida. É o lapidar da graça com a sua alma. E no domingo, nunca me esqueço essa cena, uma irmã até de Goiânia, ela chega na igreja com tanto de panelas de comida, panelas assim. Termina o culto, ela disse assim, irmão Tennyson, o senhor falou comigo que todo dia eu vou passar na porta da sua casa e vou deixar almoço e janta para você. Meu Deus. E eu saí da igreja, eu morava uma distância mais ou menos uns 20 minutos da igreja a pé, eu não tinha carro. E eu ia para casa com aquelas panelas na cabeça, morto de vergonha. Mas eu ia jogar fora, eu não tinha comida, aquilo era a minha comida. E isso é fantástico. Porque é muito fácil ver alguém vivendo prosperidade, bênção, mas muitas vezes nós não sabemos qual o caminho. Qual a história? Que a graça de Deus te capacitou para passar. Eu morava 20, 25 minutos da igreja. Eu tinha pessoas que passavam perto de mim, frio de 10 graus abaixo de zero, 15 graus abaixo de zero, e eu a pé. Gelo até na cintura, e eu a pé, indo para a igreja a pé, tranquilo. Tinha vez que eu tinha entrado num bar para aquecer minha mão, e o pessoal da igreja passava e até buzinava. Pra acusar que o irmão tava no bar. Não era. É tipo assim, ele me via. Ele via, mas não ajudava. Não né? capaz de dar, não tinha coragem de dar uma carona. Nossa. E isso era fantástico. Hoje eu olho isso pra mim de forma fantástica. Como, pastor? Porque eu olho que quando Deus decide investir na vida de uma pessoa, a primeira coisa que Deus precisa trabalhar nessa pessoa é para ensiná-lo a ficar só. Eu tenho muito medo de pessoas, só gosto de ficar no meio do povão. A primeira coisa que Deus precisa trabalhar em nós é aprofundar a nossa solidão
com a capacidade de eu ficar só e admirar Deus e olhar para dentro de mim mesmo. É impossível você pegar a trajetória de um grande homem na Bíblia que ele não teve que aprender uma escola sozinho. Se você chamar qualquer homem, se você chamar Moisés, você ficou sozinho, Moisés? Quanto tempo você ficou no deserto da Arábia, Paulo? Pergunta os grandes homens. Davi, quanto tempo você passou lá no deserto de Engedi? Jeremias, quantas horas você passou no poço? Quantas horas você passou sozinho? Então, é muito perigoso. Hoje nós vivemos uma sociedade muito popularizada, cercada de pessoas, e você não consegue ouvir a voz de Deus. E segundo, você não consegue ver aonde você precisa melhorar. Porque você vai estar sempre bajulado de alguém que vai falar algo que vai tirar você do seu foco. E até uma carona de um carro, muitas vezes, vai roubar você do seu propósito. Uma pessoa errada, ela tem o poder de tirar você do teu foco quando você ainda não tem convicção de quem você é. Uau. Então eu vi as pessoas passarem na igreja, ir pra igreja, eu chegava lá todo gelado, todo cheio de gelo. Naquela época não tinha dinheiro, um casaco que sobrava na mão, o defunto era maior, né? Roupa ganhada, tudo. E sapato era ganhado. E a gente começou a viver essa história. E começamos a trabalhar. E Deus E é impossível. Quando Deus nos chama para o seu propósito, a nossa vida continuar onde estava. Impossível. O encontro com Deus, ele sempre é perceptível e transformador e barulhento, né? Se a gente for perceber, todo homem de Deus que na Bíblia teve um encontro com Deus foi algo revelador, algo que mudou a rota, mudou a história, trouxe alinhamento, trouxe algo que pudesse realmente mudar. E o contrário é assustador, né? Quando o espírito sai de Sansão, Sansão não percebe que o espírito saiu dele. Quando o espírito sai de Saul, Saul não percebeu que o espírito havia saído dele. E esse é um grande desafio nosso na caminhada cristã também, de não nos amortecermos ao ponto de não percebermos que não estamos mais andando com Jesus. Essa é a beleza da graça. Porque quando você está andando com Jesus, quando você está usufruindo dessa plenitude de graça, você pode virar para as pessoas e dizer assim: não costume aonde eu estou, porque onde eu estou é simplesmente um lugar transitório. É passagem. Quem está vivendo a dependência de graça, ele não anda com pedra, ele anda com tenda. Ele não anda com cimento. Ele não está preocupado em fazer foundation. Ele está preocupado em montar tenda. Porque ele está sempre em mudança de estado. Ele está sempre numa transição. Esses são os efeitos da graça. De você olhar para mim, eu olhar para você hoje, e olhar para os seus desafios e alguém falar: poxa, mas como é que o fulano faz isso, está ainda vivendo isso. E ele não entende que a graça vai te empurrando para um degrau, para uma posição diferente. Ela vai te levando para outro nível. Essa é a beleza. E a grandeza disso tudo, que quando você é impactado com essa graça, ela não te anuncia tudo isso. Deus nunca falou para Moisés que no Egito haveria 2 magos que iriam fazer aquilo que ele iria fazer no começo. Nunca te fala. Mas a grandeza da graça é que os magos sempre terão que voltar para casa sem cajado. A partir do momento que eles jogaram os cajados no chão e viraram serpente, a Bíblia diz que a serpente de Moisés engoliu a dos 2. Sempre haverá uma superioridade. Sempre haverá um grito de Deus dizendo assim: continue fazendo o que você está fazendo. Vale a pena você continuar vivendo o certo. Vale a pena você continuar renunciando. Então, a beleza da graça não começa primeiro te dando. Ela começa te limpando. E, pastor, esse momento de roupa ganhada, de comida, é o momento que Deus está trabalhando no seu eu. Eu nunca precisei disso, então agora você vai precisar. Mas eu nunca pedi isso, mas agora você vai pedir. Porque Deus tem uma forma de trabalhar no nosso ego, de destronar o nosso eu.
que quer todo dia assumir o controle do nosso ser. Oh, yeah. Nós estamos vivendo uma geração de super-heróis. A igreja hoje não depende de graça. Por quê? A igreja hoje não tem fraqueza. Paulo diz, Senhor, eu orei 3 vezes, tira de mim esse espinho. O Senhor vai dizer assim, não, a minha graça te basta. Mas por quê? O meu poder se aperfeiçoa. Na sua fraqueza. Mas ninguém tem fraqueza. E pastor, só porque o senhor comentou há um tempo atrás e ficou no back of my mind sobre a falsa graça, que o senhor falou sobre a verdadeira graça e a falsa graça. O que seria a falsa graça? Seria relacionado a isso ou não? Também, eu creio que essa falsa graça é um falso empoderamento humano. Uma falsa transformação humana, transitória, não é permanente. Porque a grandeza da verdadeira graça é um processo de transformação que só vai terminar quando acontecer o clímax, o apogeu, a manifestação plena do toque da trompeta que todo salvo espera. Uhum. Porque essa beleza dessa graça é que eu fui salvo tanto do mundo como de mim mesmo, estou sendo salvo e eu vou ser salvo. O que é essa falsa graça? Essa falsa graça, ela me ilude. Porque há uma diferença entre eu fui, estou sendo e serei. Uhum. Esse é um conceito teológico de graça. Eu fui salvo. Porque a nível de Calvário a minha salvação foi completa. Sim. A nível de propósito, a nível de caminhada, eu estou sendo. E a nível do plano final redentivo, eu serei. Uau. Então, aquela questão de... que muito se debate, que o senhor falou no âmbito teológico, uma vez salvo, sempre salvo. Qual o entendimento que o senhor chega... Porque, humanamente, se a gente for pensar nesse sentido, fica um pouco impossibilitado a gente pensar no futuro como algo que já foi decidido e nós estamos aqui numa mera existência. Falando, não, se eu não nasci salvo, eu vou então para casa, vou chutar o balde e... Yeah. Como o senhor vê essa questão? A primeira coisa que nós precisamos pensar é que Paulo vai dizer assim para a igreja, desenvolvei a vossa salvação. Se a salvação é desenvolvida, eu entendo que a salvação é uma permanência dentro da arca. Você tem a escolha de sair ou ficar. A escolha é sua. Você sai, porque o maior propósito da graça é que todos os homens se salvem. Agora, não é porque ela quer dizer que todos serão. Porque a graça é a manifestação da mão de Deus. Mas a minha fé é a manifestação da minha mão, querendo o que ele tem para mim. E nem todos querem o que ele tem para mim. Então, eu não posso dizer que uma vez salvo para sempre, porque o povo... Vamos trazer para o lado bíblico, para não ficar nem argumento. Por que então o Israel que foi salvo do Egito não foi salvo para sempre? Só 2 se salvaram. Então, onde estão aqueles milhões que foram enterrados no Sinai? Eles não saíram com um projeto de salvação? E por que eles não desenvolveram a salvação? Nós vamos ter 7 históricos de murmuração no deserto. Pega o livro de Números, 1, 2, 3, 4. Murmurou por causa da água, murmurou por causa do calor, murmurou por causa disso, murmurou por causa disso. Saudades dos pepinos e das cebolas do Egito. Então, essa salvação que é desenvolvida assim como, pastor Terço? É dessa consciência que eu sou incapaz de me salvar. Depende dele. O que a graça é? Onde é que a graça atua? A graça atua na impossibilidade humana. Uhum. E é difícil lidar com isso, porque se eu chamar o Ethan, se eu chamar o Joshua e dar para ele uma bala, e se eu for tomar da mão dele, ele vai dizer, meu! Meu! Sim. Com 1 ano de idade. Porque dentro dele, essa raiz adâmica já grita, eu sou dono! Não me perturba! Uau! A Ashley
e o meu diacho pequenininho. Cheguei em casa, a parede toda pintada, eu toda pintada. E eu sabia quem pintou o diacho, falando pra mim, fui não, pai, fui não. E a Ash também não fui eu. Mas só tem os dois, o Caleb foi com a gente. Agora, qual é esse desenvolvimento da graça? É impossível desenvolver graça, e isso é uma coisa fantástica. É impossível esse crescimento de graça. Primeiro, sem um relacionamento com Deus de toda graça. Sem um relacionamento com Deus através da sua palavra, através da oração, através da comunhão. Não se desenvolve graça dentro de casa. E é muito importante hoje, principalmente, eu estou tratando de um projeto online, onde as pessoas terão acesso. É impossível você desenvolver graça dentro de uma casa, um cristão do lar. Porque nos meus choques que eu tenho com a Rebeca, nos meus choques que eu tenho com o bispo Paulo, no meu choque que eu tenho com você, que eu desenvolvo graça. Você aprofunda em mim a carência e as necessidades que eu tenho dessa graça. Uau. Então hoje nós estamos criando uma igreja online, uma geração online, que eu não preciso estar na igreja. Eu posso adorar em casa, eu mando meu disco pelo correio, eu faço tudo parece bonitinho, mas não é desenvolvimento de graça. Por quê? Nós, como pedras vivas, para sermos encaixados nesse edifício de salvação, uma pedra precisa bater na outra, encaixar na outra. Nos nossos choques, nós começamos a ver, Deus vai usar alguém para tocar algo que está doente. Deus vai usar para alguém pisar no meu calo que não foi sarado. Aí eu vou saber se eu tenho graça para ser salvo e se eu tenho graça para relacionar. Porque tem muita gente que acredita numa graça para ser salvo, mas não acredita numa graça relacional, para relacionar com o meu próximo. E qual que é qual é a grandeza dessa graça? A graça me ligou com Deus, mas me ligou com o meu próximo. Quais os 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus. E quem mais depois? E o teu próximo. Então é impossível eu falar assim que eu vou ser salvo, que eu estou vivendo, que eu estou crescendo na graça, dentro do meu quarto. Eu ali escolhendo qual pregador que eu quero ouvir. Até porque se torna mais fácil pela questão de que um pastor online não é habilitado para tirar os carrapatos da ovelha, né? Acaba se tornando mais cômodo a pessoa ter um pastor online, assistir simplesmente uma pregação. Eu não sendo contra, porque a gente assiste como fonte de alimento, mas não como fonte de autoridade sobre a nossa vida. Não tem autoridade. Não existe uma possibilidade. Porque a grandeza da autoridade é quando você está perto. Tanto é que Jesus só vai falar que eu vos dou poder. Eu estou indo embora. Você que vai estar perto desse pessoal aí. Eu vou dar poder, fazer uma delegação de poder sobre a vida de vocês. Não há como de olhar para o João e levá-lo a um crescimento de graça e dizer assim, João, você está errado. Essa graça disciplinadora, essa graça que diz não. Essa graça que nos leva a sofrer. A Bíblia diz que nós não recebemos só a graça para crer nele, mas também a graça de sofrer por causa dele. Então é muito cômodo eu estar na minha sala, mas eu não tenho coragem de sofrer. Não, eu não levo desaforo para casa. Mas que graça é essa? Mas me magoou, eu abro mão de tudo. Mas que graça é essa? E se torna um evangelho de espectadores, né? Sim. Porque a pessoa simplesmente assiste, dá o play, dá o pause, dá o stop. Enquanto está bom. Enquanto está bom, porque se ouvir algo que desagrada, vai pra próxima live. Tem vários. Muda o canal. Vai pra live do próximo. E isso é muito, isso é fantástico, porque os jovens, os adolescentes hoje, eles não podem crescer com esse defeito. Eu já passei testes, eu me lembro que uma vez eu tinha aí mais ou menos aí uns 12 anos e eu tocava no louvor da igreja, eu era um dos músicos da igreja. E chegou na nossa cidade uma grande banda. Na nossa igreja, tinha tecladistas, os caras com os teclados mais modernos na época, bateria, eu com meu violão Giannini. O pastor da igreja chegou perto de mim e disse assim, olha, você não vai... não precisa do senhor tocar mais, não. Poxa, eu fiquei
dentro de mim. Mas eu tinha uma mãe que era crente, que conhecia o que é graça. Ela disse para mim assim, olha, você não precisa sentar lá na frente com o seu instrumento para tocar. Você vai sentar no banco da frente e continuar adorando. Uau. Porque é impossível para um pai que não conhece graça ensinar o filho graça. Porque nós nunca queremos assinar um atestado de falência humana. Minha mãe já vivia um conflito de turbulência com meu pai. Ela conhecia o que era. Ela sabia que ela era viva. Porque ela vivia entre a vida e a morte. Meu pai, que o dia tivesse na cabeça, quisesse matar, ela matava. Ela já tinha sofrido tanto, apanhado tanto. Então ela dependia da graça de Deus. Tanto é que o único pedido que ela fez para Deus foi esse: Deus, permita eu viver até 72 anos para me criar meus filhos. E ela morreu com 73 anos me contando isso. Eu pedi para ele até 72, filho. Me deu um ano de... Me deu um ano a mais. Vocês estão no lucro. Então ela dependia de graça. Vários ossos quebrados, muitas vezes dentes. Tinha que estar indo para médico. Então ela dependia de graça. Então ela me chamou e falou comigo: meu filho, você não depende de ter um instrumento na mão para tocar, para adorar a Deus. Como eu chego mais cedo na igreja para orar, você vai vir comigo, vai sentar junto comigo na frente. E mesmo que você não tenha a mão no instrumento, você tem um instrumento dentro da sua alma. Adoração. Cara, e o que é triste hoje? Em muitos casos, se isso tivesse acontecido aqui na igreja que cresce, a primeira coisa que o pai ia dizer assim: João, aqui não é nosso lugar. Vamos buscar outro lugar. Porque o povo não conhece uma graça para padecer por aquilo que você crê. De sofrer por aquilo que você acredita. Desenvolver a vossa salvação ao ponto de Deus passar qualquer situação dizendo: eu estou passando porque eu acredito, cara. Não é que não tenha outro lugar, mas eu não vou mudar o meu propósito. E eu me lembro que depois de algum tempo, essa banda mesmo tiveram que sair correndo da cidade, que eles eram uns caras que não tinham uma índole boa na cidade e eles tiveram que ir embora. E aí vem o outro lado da moeda. Dentro de uns 6 meses, 1 ano sem tocar, num domingo, a polícia deu em cima dessa família, teve que prender todo mundo, diante das coisas que eles faziam que não era certa. E o pastor da igreja chega perto de mim num domingo, com a igreja cheia, e diz assim: irmão Tennyson, o culto está para conversar e não tem um músico da igreja para tocar. Você poderia dirigir o louvor? Aí vem o outro lado da graça. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? E o senhor tinha quantos anos, desculpa interromper? 12 anos, 13 anos de idade. Uma maturidade acima da média, né? E aí, pra tomar uma decisão eu vou dessa. dizer, aí que vem o outro lado. Porque a graça, ela não é falência humana. Se eu descobrir que eu não sou nada, como é que eu posso imaginar que o meu irmão é tudo? Como é que eu posso imaginar se eu não tenho condição de tomar decisões certas, se não houver a manifestação de um poder superior sobre a minha alma? Como é que ele não é capaz de errar comigo? Porque a graça vai lidar com quem eu sou com você quando você erra. Porque a graça diz: o cara acabou de errar. Antes do diabo chegar perto de Deus para me acusar, como fez com o sacerdote Josué, o Senhor já disse: já não lembro, já paguei. Agora, e eu com o meu irmão quando ele falha? Qual a minha atitude de graça? E aí, minha mãe perguntou: filho, parece que o pastor estava conversando com você. Eu falei: estava, mãe, o que ele falou? Ele pediu para mim voltar para fazer o louvor hoje. E o que você falou com ele? Eu falei que eu vou voltar a tocar. Por quê? Se eu me vejo como um perdido, se eu me vejo como alguém destinado ao inferno, porque eu violei, eu pequei, eu quis tomar a casa do Criador. Eu quis ser dono de um jardim que eu nunca comprei. Eu nunca trabalhei para ele. Eu quis assumir uma posição de dizer: a partir de agora ele não precisa falar comigo, eu que vou subir para falar com ele. Eu vou ser igual a ele. Alguém jogou ar no meu ego. E esse ego me fez ser capaz. Eu não preciso de ninguém. Eu não dependo de ninguém. E a partir do momento que eu fui iluminado por essa graça,
eu entendi que eu sou uma mentira se não for uma ação de graça na minha vida. Eu não sei o que fazer. Eu não sei tomar decisões. Eu não sei ser um bom pai. Eu não sei ser um bom marido. Eu não sei ser um pastor. Eu não sei ser um bom ser humano se a graça não agir na minha vida. Eu não tenho condição de me salvar a mim. O que daria o homem pela salvação da sua alma? Uhum. Se a graça foi capaz de gerar isso em mim, qual a minha atitude com relação ao meu irmão? Eu escutei uma frase uma certa vez que dizia: quanto mais rígido eu sou com os outros, mais negligente eu me torno comigo mesmo. Mas quanto mais rígido eu sou comigo, eu me torno mais flexível, mais misericordioso, mais amoroso, porque a pessoa olha pra si e reconhece isso que você tá falando. Eu não sou tão perfeito assim, eu não sou tão merecedor assim, eu preciso tanto de Deus quanto meu irmão também precisa. O que me difere dele é que eu tô num processo diferente do dele. Yes. Ou como dizem, né, o meu irmão não é pior do que eu só porque o pecado dele é diferente do meu, né? Só muda a cor. Só muda. Porque na verdade todos nós somos. Mesmo Na verdade, nenhum de nós somos merecedores. Isso é impressionante, né? E o senhor estava falando quando o senhor chegou em New Jersey, estava trabalhando com... Fui trabalhar em construção, né? Aham. Trabalhar, cair, fazendo fundação de casa, carregando bloco, né? E como que o senhor nasceu num lar cristão? O senhor já tinha essa vontade desde pequeno de ser pastor? Não, Ou como que isso foi gerado dentro do senhor? Como Nunca. foi chamado para o ministério? nunca. Quando eu pastoreava, já estava pastoreando, a minha mãe veio me visitar nos Estados Unidos. E minha mãe contou uma experiência que quando ela estava com 7 meses de gravidez, e numa conversa com meu pai a agrediu muito ela. Ela grávida. Grávida de 7 meses de mim. E nessa agressão, meu pai jogou ela na parede, pegou e jogou na parede grávida, no meu berço que eu ia nascer. Uau. E aí o berço quebrou, ela quebrou algumas costelas e ela começou a sangrar. E todos nós sabemos que uma mulher grávida como começa a sangrar, porque Sim. tem coisa séria, né? Ela não podia ir para o hospital porque Iam denunciá-lo pela agressão. pela agressão. E ela ficou quieta em casa. Durante uma semana ela não sentiu o bebê mexer. E ela disse: Deus, eu preciso de um milagre. E porque meu pai queria que ela fizesse o aborto, porque eu tenho uma diferença da minha irmã mais velha de 1 ano e 3 dias. Então ele queria que ela me tirasse. Ela disse: eu não vou tirar meu filho. E um determinado pastor, morando mais ou menos 1h30 da nossa casa, de manhã, numa roça, pastoreando numa cidade bem na roça. De manhã, quando ele acorda, Deus diz para ele assim: vai na casa da minha mãe, porque lá eu preciso de usar você para um milagre. Esse pastor pegou o fusquinha dele, viajou aí quase 2 horas e foi lá em casa com a esposa dele. Papai estava pro trabalho e quando ele chegou não sabia de nada. E ele falou para a esposa dele: coloca a mão na barriga da irmã Norina, que Deus vai trazer vida para uma criança que vai cuidar dela. Essa criança eu vou usá-la, eu vou levá-la para vários lugares e eu vou usar para ser um canal de bênção na sua vida. Ele vai ser o seu marido na velhice. Uau. E isso eu fiquei sabendo quando minha mãe veio da América. Mas quando eu tinha 6 anos, eu lembro quando eu estava tirando minha mãe do hospital, quando ela estava quase perto de Deus levá-la para ele. Ela virou para os médicos e disse assim: doutores, eu digo que os médicos iam despedir dela, que estava indo embora, que já não tinha mais nada para fazer no hospital. Ela disse para os médicos assim: doutor, olha, vocês viram meu filho, ficou aqui mais de 30 dias no hospital comigo, fazia de tudo para mim. E quando ele tinha 6 anos, ele me falou comigo: mãe, eu vou cuidar da senhora para sempre. Eu vou ser o marido que a senhora não teve. Com
Com 6 anos, o senhor falou as mesmas palavras da profecia. Eu nunca sabia. Eu só fiquei sabendo dessa Meu profecia. Deus. Eu tenho gravado quando minha mãe esteve aqui pregando na nossa igreja sede. Uhum. Já era pastor, já era casado. E ela esteve pregando, passou uns meses aqui na América conosco. E ela falou para os médicos aquilo. E quando eu cheguei aqui na América, eu vim com um sonho como qualquer um. Trabalhar, comprar propriedades, mudar a vida dos meus pais, principalmente minha mãe, dar para ela uma vida melhor, tentar trazer um alívio das dores que ela carregava dentro dela, do sofrimento que ela passou. E engraçado que eu cheguei aqui, eu fui fazer bacharel em teologia. Eu não entendia por que eu estava fazendo isso. E logo após que eu terminei, eu comecei a dar aula no seminário também. Eu não entendia porque eu estava envolvendo com isso, comecei a envolver com a igreja demais, mas eu não tinha nenhum desejo de ser pastor. Nunca desejei ser pastor. Se você falasse, o que é isso, rapaz? Eu estou muito bem, eu ganhava muito bem. E Deus foi me afunilando no meu caminho. Porque o propósito de Deus é tão grande que da mesma forma que Ele te dá tudo com essa mão, Ele não tem dificuldade de tirar, para te despertar. E de repente a convenção me convida para pastorear uma igreja, mais ou menos para umas 12, 15 pessoas, numa roça. Eu disse, eu não vou fazer isso não, vou pastorear não, gente, não nasci para isso não. Isso aqui? Aqui, né? Eu já estava casado, 1 ano, nem 2 anos de casado, e eu lembro que uma das pessoas que me ajudou, pastor, foi um dia, do nada eu pedi um trabalho muito bom, que eu ganhava muito dinheiro. Uma discussão com o patrão, mandou embora. E eu comecei a procurar trabalho. Eu era um grande profissional na área de carro que eu fazia. E eu não achava trabalho. Eu não achava trabalho em lugar nenhum. E um dia a pastora Maria me chamou para dar um passeio num parque em Belleville. E eu não me lembro como se fosse hoje. Já tinha mais ou menos uns 90 dias que a convenção me convidou para me entregar uma igreja. E eu lembro que eu estava sentado no colo da pastora Maria, com a cabeça no colo dela, no parque, estava primavera. E ela disse assim para mim, assim, meu bem, por que você não aceita pastorear aquela igreja? Se não der certo, o que você tem para perder? Vai lá. Por isso é fantástico para os jovens terem, para os casais terem alguém sensível. Okay? Alguém que maleável. Sempre numa casa vai ter alguém mais maleável. E é um sábado. Eu disse, olha, eu vou ligar para o pastor presidente da convenção e vou dizer para ele que eu vou para lá pastorear por um tempo. Até já arrumar outro pastor. Já faz 19 anos. Estou lá. E aí começou a nascer os projetos. Né? Começou as vidas serem salvas. Teve anos de eu batizar aí 50, 70 pessoas. Uau. Ver Deus salvando, abrindo igrejas, investindo em obra missionária. E qual é a beleza disso tudo, pastor? De onde eu passei. Hoje eu consigo olhar para as pessoas diferentes. Eu consigo olhar para a dor das pessoas, para os erros das pessoas de forma diferente. É muito bom quando você chega perto de alguém e diz assim, eu já fiz isso antes. Eu já passei por isso antes. Fica tranquilo, nós vamos vencer. Quando você... É muito fácil quando você ainda não tem a iluminação da graça, que no primeiro erro de João Marcos você abandona ele. Mas quando essa graça é desenvolvida em você, quando chega no momento final, você manda dizer, traz a capa. Os pergaminhos também, estou precisando de ler. Porque está uma nostalgia aqui nessa prisão, mas eu preciso encher minha cabeça de informação para destruir esse tédio. Mas no começo João Marcos não era útil, né? No primeiro eu botei para fora. Traz João Marcos. Ele é útil. A graça ela vai ser tão desenvolvida em nós
que nós encontramos utilidades em pessoas que outrora não foram. Essa é a beleza da graça. Que a graça ela não muda só nós. Ela muda a nossa concepção concernente às pessoas. Olha. Uau. Nossa percepção, nossa forma de... Não só as pessoas, mas as circunstâncias também. Né? Muda. Que ela te faz você... Se eu tivesse no lugar da Rebeca, quando eu me coloco no sapato dela, quando eu me coloco no lugar dela, eu vou entender por que ela está tendo essa reação. Por que ela agiu assim? E essa facilidade de se colocar no lugar da outra pessoa é quando você é desinstalado de si mesmo, do seu próprio ego, por causa da pressão que a graça gera em você. É por isso que o Paulo vai dizer assim, gente, ó, não vamos colocar nenhuma lei para esse povo, não. Por que não, Paulo? A lei da graça é muito maior, a lei do amor é maior. Eles vão estar tão prisioneiros do amor que não tem nenhuma prisão maior do que a do amor. Por que você faz? Porque eu amo. E se a gente for perceber, desde que a graça é inserida, o sarrafo aumenta, né? Como falam no atletismo. O padrão aumenta. Porque no período da lei, bastava você não ter um relacionamento com outra mulher para gerar um adultério. Aí Jesus vai te dizer, não, você não precisa nem ficar com a irmãzinha. Se você olhar e a cobiçar no seu coração, você já adulterou. Porque vai bater de frente com esse amor que você está falando. O meu amor a Deus tem que ser maior para que eu tenha no meu interior a vontade de me manter puro e santo e manter esse relacionamento com Ele. Não precisa eu manifestar em algo, porque Ele conhece a minha internalidade, o meu coração, o que passa na minha mente. Então a graça realmente vai jogar essa pressão, não para que a vida seja, sei lá, mais pesada, mas para que a gente comece a olhar para aquilo que realmente importa, né? Eu não vou mais usar uma máscara diante de Deus, porque é muito fácil o ser humano usar uma máscara e falar, não, eu tenho uma conduta, eu tenho um padrão, eu oro na esquina, eu lanço cinza sobre os meus ossos para dizer que eu estou jejuando, eu tenho uma imagem religiosa conforme a sociedade, mas na verdade meu coração está como Jesus disse, com um sepulcro caiado. É bonito por fora e morto por dentro. Então a graça vai nos levar a direcionar o nosso olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que é primordial, para aquilo que é relevante, para aquilo que é importante, né? E isso é interessantíssimo demais, é muito poderosa essa mensagem. Isso é a grandeza das revelações das duas alianças, né, que o escritor aos Hebreus nos apresenta, da revelação de Sião, de Sinai e de Sião, né? Ele fazendo uma alegoria ali, né, usando ali a metáfora tanto do Monte Sinai, da onde veio a lei, e de Sião, da onde veio a graça. Uma das coisas que as pessoas não conseguem entender diante dessa grandeza que você falou para nós agora é que quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Quanto maior a revelação, quanto maior os privilégios, maiores serão as cobranças. As pessoas não entendem isso. Mas estou tendo privilégio. Preocupa não. É a mesma coisa as propagandas aqui na América. Coloca ali um celular tal, com esse valor tal. Mas aparecem umas letrinhas pequenininhas que nem a gente consegue enxergar. Ninguém lê as letrinhas pequenas. Mas as normas estão ali. Então, hoje, nós temos o privilégio de usufruir de algo que Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, foi fantástico o tempo deles. Davi, mas eles não viveram o que nós vivemos hoje. É fantástico ver Davi entrando em Jerusalém, rodando com a Arca da Aliança, e hoje nós não carregamos a arca nem nada, quando ele decidiu fazer de nós a arca. A graça fez de nós a arca. E aí, aumentou a revelação? Aumentou. Mas aumenta a responsabilidade. Por isso que existem coisas que diante da graça, são inconcebíveis para nós. Como você usou aí, se para a lei precisa de 2 pessoas para me condenar de um pecado de adultério, a graça diz assim, se você intentar, passou ali, você olhou e disse, uau, no seu coração. Já você pode manifestou o pecado. Dizer para Deus, me perdoa. Por quê, pastor? Aumentou a revelação. Como dizia o tio Ben no Homem-Aranha, grandes poderes demandam grandes responsabilidades. E é isso que a igreja de hoje não está entendendo.
que os seus privilégios, de você estar fazendo algo na igreja, de você subir no altar, ser um ministro de louvor, ser um músico, você servir uma ceia, você dar um envelope, você tirar uma foto, você acender uma luz na igreja. Isso gera uma grande responsabilidade. Porque se para entregar lata de óleo, farinha, arroz, precisava ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, quanto mais mexer no sagrado. Essa é uma das razões que na graça tem mais morte do que muitas vezes nós estamos vendo vida. Porque aonde a graça impera e aonde o espírito que operava do irmão Pedro manifesta no altar, nós estamos vivendo uma geração de Ananias e Safiras mortos na igreja. Eles não compreenderam a profundidade de graça. Nós temos muitas pessoas mortas que só falta alguém que sepultá-las. Porque elas não entenderam a grandeza da graça. Não existe bondade de ofertar no altar um terreno que vendeu e quer entregar uma parte. Não tem condição de você entregar tudo se não houver um projeto de graça. Porque na nossa constituição pecaminosa, no nosso ser pecaminoso, nós somos mesquinhos. E a capacidade de dar é fruto de uma manifestação de um poder sobrenatural de Deus no meu coração. A minha bondade não é nata, a minha bondade é participativa. O meu amor é participativo. O senhor falou no começo, o ser humano ele é avarento por natureza. Por natureza. Criança com 1 ano de idade é meu, não toca, meu. solta. Você entendeu? Então, aí você vai ver o cara falando, olha, vamos vender o Nani, vamos vender o terreno, vão. O Barnabé vendeu, entregou tudo e agora é o cara de nome aqui na igreja. Ô, Dania, você não é nem diácono. Ô, Saf, você não é missionária. Aí o Ananias e Safira disse, então vamos fazer isso, vamos vender, mas você tá precisando de uma batedeira nova, uma máquina de lavar nova, um computador novo, seu iPad tá velho, seu iPhone tá muito antigo, vamos vender e vamos levar lá. A gente troca nota de $1 e leva lá para o irmão Pedro vai se engabelar. E eles entendem que no cenário da graça, da mesma forma que gera vida, também gera morte. Porque da mesma forma que a graça dá vida para uns, mata para outros. E esse é o nosso desafio muitas vezes. É trazer essa mensagem, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, né, essa transformação do entendimento para que a gente possa conhecer a qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nesse sentido de rompermos com esses padrões de aparência e vivermos o evangelho genuíno e verdadeiro. Porque não é por ter um resultado material, que nem quando Jesus fala a respeito dos sacerdotes, dos escribas, que eles oravam nas esquinas esperando por reconhecimento. Jesus não fala nem que era errado ou que era certo. Jesus fala, o galardão deles já foi recebido. Então, se eles querem a aprovação de pessoas, por isso que eles estão na esquina, o pessoal está aprovando. Está todo mundo dizendo que eles são homens mais santos ou mais religiosos por conta disso. Mas, na verdade, no olhar de Deus, aquela aparência não resolve nada. E a gente conseguir, através dessa mensagem da graça, através dessa palavra do evangelho, que é poder de Deus para levar a salvação ao judeu, ao grego, ao samaritano, até os confins da terra, a todos os povos de toda língua e toda nação, para que a gente consiga tirar essa sentença de morte que já está efetuada de pessoas que estão frias dentro da igreja, mortas dentro da igreja, para um olhar de, gente, vamos olhar para Jesus. Existe salvação, existe transformação. Você está morto hoje, mas Jesus com uma palavra pode ressuscitar o morto, pode te ressuscitar agora. Sabe? A gente precisa ter essa ativação para levar as pessoas a sair dessa religiosidade material, desse olhar carnal e viver um evangelho que é genuíno. Essa metanoia tem que acontecer. Porque quando as pessoas vêm da outra religião, da outra igreja, e uma das coisas que a outra igreja ensina as pessoas é obras. Ok? Então a pessoa já vem impregnada por obras, por evangelho. Então as pessoas primeiro elas se preocupam em fazer do que ser. E a grandeza da graça é que a graça não me chama para fazer nada.
A beleza da graça é o seguinte, que Deus fez o homem no sexto dia, verdade? A Bíblia diz que Deus criou o homem no sexto dia. No sétimo dia Deus descansou. A beleza da graça é que Deus já criou o homem para descansar. Agora, para descansar na graça e não fazer nada e depender da graça, isso aí é a maior loucura humana. Porque eu sempre quero carregar minha cruz para dizer que eu fiz alguma coisa. Eu orei, eu jejuei. E tem tantas coisas que você vive hoje que você nunca orou, nunca jejuou, não fez nada. Você simplesmente decidiu confiar em alguém que fez. Uau. E é mais fácil fazer do que confiar. Confiar é mais difícil do que... confiar é o maior desafio humano. Quer ver? Você percebe da oração do publicano e do fariseu. Eu fiz, eu dou dízimo, eu não sou igual... Imagina você chegar na igreja. Tá eu, Rebeca, eu sou igual a ela, Senhor. Dou oferta, dou dízimo, eu não roubo, não prostituo, não adultério. Não sou igual a ela. Primeiro ele teve que ter... Nessa parábola tem que passar do teste de ouvir o cara dizer... Não, é contigo que tá falando. Não é com você, não, é com seu primo. Né? E aí... A oração que o judeu fazia, né? Deus, obrigado porque não nasci samaritano, não nasci mulher e não nasci cachorro. Essas três coisas. E a segunda Aí o cara, quando vai orar, diz assim, de cabeça baixa, bate no peito, tem misericórdia de mim porque eu sou. Ele não diz o que fez. Nós estamos numa geração que não conhece graça. Porque a graça não contabiliza o que você fez. A graça, primeiro, ela trabalha em quem você é. Essa nova criação que é gerada na graça, muitas pessoas da igreja, elas não vivem essa visão de graça. Porque ela quer bater na tecla, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E você não entende que tudo aquilo que nós fazemos, se não for através da graça, é obras mortas. Isaías vai dizer que as nossas obras de justiça, as nossas bondades, tudo de bom que nós fazemos, ou não, é como se fosse trapo de imundícia. E trapo de imundícia era como se fosse o absorvente, os panos que as mulheres usavam naquela época como absorvente. Isaías está dizendo assim, tudo de bom que sai de você é como pegasse o corrimento menstrual de uma mulher e botasse num quadro aquele pano que elas usavam, aqueles farrapos, e desse de presente para alguém. Quero te dar um presente. Trapo de imundícia. Receba. Você vê a concepção que a graça mostra da minha humanidade. Tudo que vem de você, o meu louvor, a minha adoração, a minha ministração, a minha oração, que se não vir do solo da graça, se não houver uma operação do Espírito de Deus, você está dando trapo de imundícia para os outros. Nossa. Chegar, gosto, Leandro, tudo bem? Prazer. Eu vim trazer um presente para você aqui, presente, a que mandou trazer para você. Você olha assim e fala, o que é isso? Coisas que ninguém quer. De gesto. Deus está dizendo, é o que vocês me dão. Porque vem de um solo que não foi fofado pela graça. Meu Deus. Uau. E aí você vai ver dentro da igreja quantos de nós, muitas vezes, estamos oferecendo esse presente tanto para Deus como para o próximo. A graça nos leva a uma falência tão profunda, e eu não sei se está na hora de terminar, vocês que sabem aí. A graça nos leva a uma falência, uma consciência de falência tão grande, que eu não sou capaz de cumprir nenhuma norma de lei divina, moral, se não for através da graça. Quer ver? Deus vai dizer assim, que os 2 maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu pergunto para você, quem é capaz de amar a Deus se não houver uma ação do próprio Deus para você amar? Impossível. Primeiro ele diz assim, eu quero que você ame com todo o teu coração. Onde está esse coração se você ama todo? Com todas as suas forças.
com todo o seu entendimento. Como? E o teu próximo? Como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o cara com toda a minha força, todo o meu entendimento, com todo o meu coração? Aí você pensa, a nossa falência humana é que eu não sou nem capaz, pastor Leandro, de amar a Deus. A coisa mais fácil que existe no mundo é o quê? Amar. E nós não temos condição de... Nós somos incapazes. Paulo, quando vai falar para a igreja de Corinto, vocês estão indo numa luta miserável, falando de dons, um profetiza, um faz isso, faz isso. Veja, eu vou falar com vocês uma coisa sobre um dom mais excelente. O amor. E vocês não são capazes de fazer. É um dom, é uma dádiva. Se não vir dele, ninguém ama. Ah, por que você ama? Porque Deus ama. Até porque muitas vezes o amor humano ele já vem corrompido da essência, né? Eu amo porque eu recebi, eu amo porque me fez bem, eu amo porque me sinto bem. Troca. Exige essa demanda. O amor, Yes. o amor humano, como a gente conhece, ele exige essa demanda de reciprocidade. Precisa ser recíproco, precisa... Até porque quando fala eu amo alguém que não me ama, esse amor já enfraquece. Eu amar alguém que não me lava, que não cozinha, que não frita, que não beija. Você fica... Até porque, se a gente for olhar, muitos dos casamentos acabam por conta dessa imagem deturpada de amor. Fala, não tô feliz no casamento, vou ter que acabar. Quando Deus nos chama para ter um casamento, é uma aliança, não é baseado simplesmente nessas questões materiais, físicas, troca. Emocionais, na troca. Não. Porque o amor dele é genuíno, é puro, é santo, é... Ele decidiu nos amar. Sem esperar nada em troca. Isso me faz lembrar. Eu me lembro que quando eles mataram o meu irmão no Brasil, eu tive um irmão que foi morto porque começou a envolver com drogas. E mais ou menos uns 2 semanas que eles matam o meu irmão, eu recebo um telefonema da minha mãe dizendo assim: filho, manda para mim um dinheiro para mim comprar 300 Bíblias. Eu disse: manda, mãe. Então, aí eu perguntei: mas para que só quer você comprar essas 300 Bíblias? É porque eu quero no presídio. Marquei com o delegado para me dar um abraço no rapaz que matou o meu filho. Nossa. Eu falei: Uau. só tem certeza, mãe? Vou ligar pro delegado, amigo nosso lá, para saber. Sim, filho, já acertei tudo. Passa mais ou menos 2 semanas. Minha mãe liga assim: filho, eu descobri a casa do rapaz que matou o seu irmão. E eu percebi que a família é muito pobre. Você me ajuda a eu dar todo mês uma cesta básica para eles? Meu Deus. Um coração. Tudo que nasce em nós é doente. Tudo que nasce em Deus vai além da sua consciência. Passa mais um tempo, minha mãe diz assim: filho, eu tô precisando de comprar aquelas marmitas, pacotes de marmita para levar comida quente. Falei: mãe, mas em casa não tem ninguém trabalhando em construção, pedreiro, não tem ninguém, tá todo mundo... Seus 2 homens, filho seu, tá aqui na América. O outro filho tinha aí, morreu, foi morto. Mas por que só tá querendo comprar marmita? É porque eu fiz um projeto, meu filho, que todo domingo eu quero levar almoço pro rapaz que matou seu irmão que tá preso. Meu Deus. E eu perguntei ao delegado: vem cá, o dia que foi feito o encontro aí da minha mãe e o rapaz que matou o meu irmão, o que minha mãe falou com ele? Minha mãe diz assim: você matou aquilo que eu mais amava na terra. Mas você não matou meu Deus. Meu Deus. Eu te pergunto, você tem 2 filhos. Como eu vou abraçar, como eu vou levar comida, como eu vou cuidar de alguém que matou meu filho? Isso tem que ser algo que realmente não vem da pessoa. É só do Espírito Santo. Por isso que tudo que nasce em nós, trapo de imundice. Porque na nossa concepção de amor, essa pessoa precisa morrer. Na concepção do amor verdadeiro não. Uau. Você matou meu filho. Não, meu Deus.
você matou meu filho, o meu filho vai morrer para que você viva. O meu filho vai para o inferno para que você venha para a casa dele, para o céu. Jesus, mas por que o Senhor vai descer as partes de baixo da terra? Para que você possa sair de lá. Eu vou fazer uma troca, eu desço para lá, porque lá é o lugar de pecador, para que você suba para cá. Por isso a nossa concepção de graça ainda é muito pequena. Nós temos, e você vai entender que a graça é a base de toda, eu poderia dizer assim, dos atributos de relacionamento nosso com Deus. É fantástico a onipotência. É fantástico os atributos incomunicáveis, a onisciência, é fantástico a onipresença de Deus, é fantástico dar isso, a infinitude, a imensidão. Isso é fantástico quando nós estudamos esses atributos incomunicáveis de Deus, como diz os teólogos. Agora, quando você começa a lidar com graça, o que te faz você entrar numa prisão, uma velha, 65 anos, para dar um abraço num rapaz que matou o filho dela? E abraçar e dizer assim, você já está perdoado há muito tempo. Porque eu não troco aquele que me amou primeiro. Então são coisas inconcebíveis. Você diz assim, meu Deus, só de mexer com meu filho já me deixa nervoso. Imagine se alguém ter coragem de tirar a vida do meu filho. E como é que alguém posiciona isso? Por isso que não nasce em nós. E nós nos iludimos, pastor Leandro, porque nós olhamos para nós e nos vimos muito bons, vimos muita bondade em nós. Eu não roubo, não mato, mas você não entende que tem coisa pior do que roubar e matar. Porque para Deus, pecado é pecado. Tudo aquilo que infringe a glória de Deus é pecado. Então, só para você ter uma ideia de ver como nós somos falidos. Porque quando nós chegar no céu, alguém vai perguntar assim, Rebeca, por que você chegou aqui? O que te fez entrar aqui? Nós não temos outra resposta. E responder aqui que Paulo escreve aos Efésios, pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós. Não nasceu em você. Você não tem condições de gerar isso aí. É um presente. É uma dádiva de Deus. Por isso que nós não podemos nos iludir. A igreja não pode iludir. Nós estamos com muita gente boa na igreja, pastor Leandro. E o céu é lugar daqueles que não prestavam. Nós estamos com muita gente boa, gente inteligente, gente sábia, nós estamos com muita gente almática na igreja. Gente, porque a graça ela não coloca band-aid. A Bíblia diz, ela sara a ferida. Ou cura ou abre. Porque tem gente que só vai ser salvo porque abriu. Sim. Foi exposto. Sim. Entendeu? Então, nós estamos com muita gente boa na igreja, meu. É bom demais. Ainda mais vem, assim, uma certa teologia de muita valorização da humanidade. A antropologia, o ser humano foi colocado no altar. Muito bom. Nós estamos vivendo praticamente uma visão de inutilidade de graça. Porque a partir do momento que eu transfiro para você uma mentalidade que você pode com quem? Como? Se de repente a graça diz assim, sem mim nada você pode. Se nem o bem que eu quero fazer, Paulo diz assim, pastor Leandro, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal, pastor? Toda hora. Miserável homem que sou. Paulo, quem está falando isso é Paulo, meu. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vai dizer assim, mas graças a Deus.
que nos dá vitória. Por quem? Por nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor? O nosso maior inimigo não é inferno, não é demônio. O nosso maior inimigo está aqui dentro. Uhum. Nosso ser. Sim. Se a gente olhar a história dos homens de Deus, a gente consegue ver que nenhum deles deixou de alcançar o propósito de Deus ou o cumprimento do propósito de Deus por conta de circunstância, por conta de adversidade ou por conta de qualquer outra coisa que não fosse ele mesmo, né? A gente percebe quando Deus unge Saul o rei e que ele desobedece e peca, Samuel diz, Deus diz através do profeta Samuel que através dele seria feita uma geração eterna, né? Aquilo que Deus fez com Davi posteriormente. Mas ele foi desobediente. Mas ele abandonou o Senhor. Então, assim, não existe circunstância, adversidade, o QI, né? Quem indica. Não alcancei porque ninguém me indicou, porque ninguém me abriu uma porta, porque ninguém me ajuda, porque ninguém investe em mim, né? Aquela questão que a gente ouve muito. Mas ninguém na Bíblia deixou de alcançar o propósito ou o cumprimento do propósito de Deus por conta de terceiros. Cenário adverso. Seja para bem ou para mal. É Deus. Deus que faz, Só Deus que ele. abre. Deus que abençoa, Deus que projeta, é Deus que cria circunstâncias, Deus que gera sentimentos, Deus que faz. Tudo. Enquanto Deus não foi lá e abriu o coração do faraó, o povo estava lá ainda, escravidão. E Deus ainda fala, porque eu fechei o coração do faraó, ele não vai liberar vocês. No momento que Deus fala, Moisés, agora arruma a mala, Que faz vai aí, sair. prepara o cordeiro, porque eu vou mandar uma última praga e depois dessa vocês vão Não, gente, embora. adorar no deserto. Yeah. Porque Deus gera, Deus faz, Deus cria, Deus abre, Deus fecha. Deus é por Deus. Mas a igreja não vê isso, pastor. Dele, por ele, para ele, são todas as A coisas. igreja diz, a igreja que eu falo é a mentalidade de algumas pessoas. Sim, sim. Eu posso fazer. Quer ver? Nós estamos com 2 anos com uma geração marcada por mortes. Não é de fome, não é de sede. As pessoas estão morrendo porque não conseguem fazer a coisa mais simples que tem na Terra. Respirar. E quem explica? Nós estamos com 500 mil de americanos mortos. Como? O país como a América, a potência mundial, nós estamos com mais de 500 mil de pessoas mortas. Porque elas não conseguem respirar algo que não se vende, que não compra, que é de graça. Do rico, do pobre, de Todo mundo todas vai- as classes. Todo mundo respira. O que Deus quer nos ensinar? Ninguém quer falir. Ninguém quer demonstrar a sua incapacidade. Eu estou sempre querendo mostrar que eu sou melhor do que você é, que eu sou maior do que você, que eu tenho algo melhor do que você, que eu vivo melhor do que você, porque eu nunca quero mostrar minha falência. E a graça, e aqui que está o centro das coisas, que a graça é a falência humana. O que daria o homem para a salvação do seu próximo, da sua alma? O quê? Dinheiro? Bois? Animais? A barriga tá até roncando aqui. Falei de bois. Falei de bois, lembrou de alguma coisa que está aí. O mistério que há de vir. Eu creio nesse milagre. Aleluia. Espero. O que fazer? É a mesma coisa. Quando eu passei para a fatalidade de ver minha mãe morrer no meu braço, não faltou dinheiro. Nós estamos vindo de fatalidade aqui da nossa família, que eu faço parte dessa família também. Se fosse dinheiro. Quando o chefe diz assim, acabou. Pode estar onde estiver, pode fazer o que for, acabou. Ninguém negocia. Mas a nossa mente, ela não quer pensar nisso. Nós estamos sempre pensando, nossa, eu tenho um jeitinho. Eu dou um jeito. Não, eu dou um jeito. Aí Deixa quando você... comigo. Fica minha mãe no meu braço, morta. Eu perguntei, quem sou eu? O que eu posso fazer para mudar isso aqui?
o que vale nome? O que vale um passaporte azul, vermelho, laranja, preto? O que vale? Eu sou americano. Eu tenho um... E Deus vai mostrar para nós que a nossa impotência é tão grande. Yeah. E nós nos iludimos. Até Deus preparar um assalto. Até Deus preparar uma situação adversa para dizer assim, eu vou te mostrar para você quem você é. Yeah. Até Deus preparar um chiqueiro para nos salvar. Para nós cairmos em si e falar assim, poxa, eu vim de uma família boa, meus pais são bons, Deus está dizendo, paz de bobeira. No meu caso, até Deus preparar um dumpster para arrumar. Já contei essa história pro senhor? Quando cheguei na América trabalhando, né, na demolição, fazendo as coisas, e no frio, primeiro aquele inverno de 2014 para 2015, que foi o maior acúmulo de neve da história em Boston, um frio no beijo, os dedos roxos assim, eu morrendo. Liguei pro patrão e falei, eu vou morrer aqui, você vai me matar, eu tô num beijo aqui, eu tô roxo, não sei o que. Ele falou, não rapaz, faz o seguinte, eu tô pagando um dumpster por viagem, tem um dumpster ali do lado de fora, tira a neve de dentro dele, porque nevou muito, eu não vou pagar a neve. Tira a neve, organiza tudo, passa uma lona por cima pra gente poder jogar o lixo lá dentro, o material. Misericórdia. Aí eu falei, tá bom, qualquer coisa lá em cima é bom, porque no basement eu tava morrendo de frio. E eu tô dando uma pasada lá, tirando neve. Eu falei, meu Deus, tô tirando neve do lixo. E me veio uma memória de quando eu tinha aproximadamente 6 anos de idade. 5, 6 anos. A cidade onde eu cresci, o setor central dela é cheio de prédios, o Gama. Cheio de prédios ali, né? E aí eu tô passando de carro com meu pai e tinha um mini dumpster de um desses prédios e um rapaz lá dentro mexendo no lixo. Meu pai falou, Leandro, tá vendo aquele cara ali? Aí eu falei, sim, pai. Ele falou, aquele cara estudava com o papai. Só que ele não queria nada da vida. Ficava bagunçando, só queria saber, não estudava. E você, meu filho, estuda pra você nunca passar por essa situação de estar mexendo no lixo. E na hora, dentro do lixo, limpando neve ali, organizando o lixo pro patrão, aquela lágrima já... E de repente eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo, você não precisa disso, você estudou, você se formou, você tem um diploma, você não precisa disso. Só que eu senti aquela parte que a gente reconhece, que João capítulo 10 diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E naquele momento eu sabia que não era a voz do meu pastor. Eu senti uma voz de afronta no meu ouvido dizendo, você não precisa disso, tentando mexer no ego. Yes. Tentando mexer ali naquela parte dentro de você que fala, não, eu sou melhor que isso. Quebrar fases. Quebrar a estrutura do homem, tentar dizer isso. E eu chorando assim, eu falei, glória a Deus. É isso que o Senhor tem pra minha vida hoje, Deus. Glória. Aí eu comecei a dar umas pasadas e comecei a falar em língua estranha dentro do dumpster, a lágrima escorrendo. Glória! E eu comecei a gritar, glória a Deus! Aí foi aquele momento que você chora assim, que o corpo inteiro vibra. E são momentos como esse realmente para Deus ir quebrando o nosso ego. Quando você entende, quando nós não entendemos que os momentos de humilhações que a graça nos leva é para mostrar quem realmente nós somos. Aí quando alguém vê você ministrando no altar com graça, com poder, com autoridade, vê você dentro de uma família, cumprindo um propósito espiritual, você não entende que Deus teve que passar para você por algumas situações para mostrar, Leandro, não é você. Não é o seu QI, não é a sua sabedoria, é o meu poder de graça, que só opera na sua fraqueza. Aonde você é forte, você não depende de graça. Aonde você pode, você não depende de graça. Aonde você é sábio, entendido, para que graça? Aí Deus nos leva pro lixo. Deus nos leva pro morro da favela da Pavuna com a arma na barriga. Para dizer, o que você pode fazer? Quem é você até aqui? Quem é você? E isso é muito difícil no contexto da Rebeca, no meu contexto, que nasci num lar cristão. Porque nós que nascemos num lar cristão, nós temos muita dificuldade de entender graça. Nunca bebi. Nunca fumei. Nunca usei droga. Nunca fui para discoteca. E as pessoas acham que pecado
que dependência de graça é só por drogado, por bêbado, por isso. O cara pedido, Senhor, é para ele. Eu não. Nasci numa casa cristã, Leandro. Então, está dizendo, minha filha. Tô aqui trazendo o meu atestado de crente. O seu atestado de crente é o presentinho chamado trapo de imundícia. E viva com essa mensagem. Uau. Não serve para nada. Por isso que é difícil eu chegar perto da Rebeca e dizer para ela, Rebeca, qual a concepção que você tem de graça pessoal? Para você. Qual a sua visão de graça para a sua vida? Eu estou usando a Rebeca como tratando de pessoas que nasceram na igreja como eu. Sim. Se Deus não criar circunstâncias, porque a graça é uma revelação pessoal para cada um de nós. Meu Deus. Meu Deus. Nós queríamos ter muito tempo para ter a parte 2, a parte 3, a parte 4 desse bate-papo. Que prazer receber o senhor aqui com a gente, pastor. Obrigado, Meu gente. Deus. É uma honra. Tem nos abençoado como família. A nossa igreja foi impactada, curada pela mensagem que o Senhor já trouxe. E é um momento muito especial estar aqui sentado à mesa, aprendendo um pouco mais. Nós temos o nosso final do podcast, que ele é o hashtag Pega Essa Semente, que é o momento quando nosso convidado tem uma frase para semear na vida das pessoas. E é esse o momento... Pega essa semente com o pastor Tennyson Salles. Pega essa semente. Eu creio que a semente hoje dessa conversa fantástica que eu tive o privilégio de participar com vocês é o seu melhor. É pior do que o lixo. Se não houver cobertura da graça. Meu Deus. Uau. Pra você que nos ouve, nos assiste, hashtag Pega essa semente. Essa dá um corte. Nossa, muito forte essa palavra. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, gente. Você que nos ouve, nos assiste, acesse as nossas redes sociais, @Growing Generation ou @The Growing Church. Você pode nos visitar aqui na cidade de Boston. Nossos cultos são nos domingos, às 10h30 da manhã. Quarta-feira, às 8 horas da noite. E também nós temos os cultos de jovens nas sextas-feiras, mas depende muito da programação. Então é muito importante que você nos siga nas redes sociais. Vai lá, dá o like, compartilha, comenta essa mensagem também. Fala no comentário qual parte dessa mensagem mais te impactou, mais tocou a tua vida. E o senhor pode dar suas considerações finais. Fala da igreja também. Igreja New Jersey, Adoração Mundial, que a gente ama e respeita muito. Gente, olha, é um prazer ter estado aqui com essa turma jovem aqui cercado. Só estou esperando a Rebeca falar. Eu provoquei, mas não falou. Ok, gente, é um prazer ter estado aqui com vocês nessa igreja fantástica, igreja que cresce, e com essa liderança fantástica nesse momento novo que essa igreja está vivendo. E eu me sinto parte dessa igreja. Você que está aqui nessa região de Boston. É uma igreja que, se eu morasse aqui perto, eu seria membro com toda certeza. Amém. E eu teria o prazer de participar dessa família que vive a verdade. Uma família transparente. E eu tenho o prazer de dizer que, se eu morasse aqui, eu seria um diácono dessa igreja. E eu te convido você a fazer parte. Se você, porventura, está na região de New Jersey, nós estamos ali na Igreja Adoração Mundial, também vencendo os desafios e dependendo da graça todo dia para alcançar o propósito a qual nós somos chamados. Amém. Prazer estar com vocês, gente. Suas considerações finais, meu amor. Gente, eu sei lá, eu tava ouvindo essa palavra, né? Eu tô vivendo tudo que o pastor Tennyson falou, então eu acho que eu tava mais como uma ovelha aqui ouvindo, não consegui nem falar. Pensei em várias coisas para falar, mas eu tô num momento em que eu tô recebendo muito, eu tô recebendo a graça de Deus. Eu tô aprendendo a viver cada dia, acordar e lembrar da graça e da misericórdia de Deus. Então, eu acho que isso tudo que foi falado hoje foi uma confirmação. Eu só tô vivendo confirmações. Então, é isso. Mr. John. Eu só queria ressaltar que o que eu falei no começo se tornou verdade.
Vim pra mesa, falei, eu só vou aprender. Não deu outra. Aprendi muito sobre a graça. Eu achei interessante porque eu tô lendo o livro do Luciano Subirá sobre o impacto da santidade e algumas coisas que o pastor comentou, ele comenta lá. E, sei lá, eu achei interessante porque a correlação que teve foi muito interessante da graça e a santidade, algumas chaves que eu tive aqui, né? E é aquilo, né? Conversa de 2 pastores aqui é que nem o pastor Leandro já me ensinou. Tem mesa que você senta pra aprender. Não foi, pastor, que o senhor já me falou isso? Eu aprendi essa lição com o pastor Tênis. Eu me arrependo, gente. O dia que eu vi isso, eu fiquei envergonhado. E eu passei a amar mais o pastor Leandro, porque eu botei a mão na minha cabeça e disse, como é que eu fiz isso? Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, uma vez eu tava em conversa de pastor, tinha acabado de chegar em Boston, de Dallas, era um auxiliar de trabalho, com honra, eu tava ali exercendo a minha função como obreiro, de repente eu quis me intrometer na conversa de alguma forma, o pastor Tênis olhou pra mim delicadamente e falou, com licença, jovem, em conversa de pastores você não se mete. Aí eu falei, amém! Amém! E se eu te dissesse que eu nem sabia que essa era a semente que foi lançada? Não, mas foi esse, eu falo pro pastor Tênis, foi essencial pro meu desenvolvimento ali como pessoa que estava do lado do bispo, para que eu pudesse ter acesso a certas mesas na qual você precisa ficar calado para aprender. Uhum. Existem momentos que você precisa realmente ficar analisando, ouvindo, sugando de alguma forma. E lembrando que ontem a gente falava muito sobre isso, até com o pessoal lá na casa do papai, que as pessoas não valorizam o tempo na mesa e só valorizam o púlpito. E eu acho que esse momento na mesa é muito essencial, que a gente aprende muito mais coisas. Não, eu e Beca, a gente fala. A gente cansa às vezes de receber... O senhor também recebe pastores importantes. E eu fico ali sentado, fazendo um café, né? Precisa de alguma coisa. Água, pastor. Não, tá bom, tô aqui. E parado, só pra ouvir. Só pra ouvir. E a gente tem aprendido muito durante esse tempo. Mas a gente já disse tchau pra você, então nós vamos nos despedir. Essa conversa pode continuar um pouco aqui, mas você seja abençoado com esse podcast. Compartilhe, comente mais uma vez. E nós somos Growing Generation. Falou!